Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria. Nós discutiremos agora a medida provisória 263/2017, que altera o Conselho Estadual de Esportes do Maranhão e o Fundo Estadual de Esportes do Maranhão. Primeiro, quero trazer a informação a Vossas Excelências que esse Fundo Estadual de Esporte dispõe hoje de mais de 7,5 milhões de reais depositados e que até hoje nunca tinham sido utilizados porque o Conselho nunca foi reunido da forma como estava previsto na lei. E o que dizia a lei? Lei 9.878 de 2013, que o Conselho Estadual de Esporte tem um caráter consultivo, deliberativo, controlador, gestor, com maioria de representantes da sociedade civil. O Conselho de Esportes sempre teve em sua previsão, por força de lei, desde 2013, que a maioria dos representantes seria da sociedade civil. E por que isso? Porque esse é um recurso que vem uma parte da lei de incentivo ao esporte e de outras fontes de arrecadação. E a ideia é estimular o esporte, fazer com que aqueles projetos que forem apresentados pelo esporte amador, pelos clubes profissionais, por aqueles que fazem o esporte no dia a dia, pudessem utilizar esses recursos. Além disso, o Conselho Estadual de Esporte previa, dentre os 5 membros indicados pelo governo do Estado, mais esses membros que eu vou começar a citar a vocês. Um representante do Conselho Regional de Educação Física, um representante do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão. E aí eu começo a fazer a observação. Vocês sabem o que foi que aconteceu? O governador Flávio Dino baixou uma medida provisória que tem força de lei e esses membros, agora que eu começo a citar, já não fazem mais parte do Conselho de Esporte. O representante de Educação Física da UFMA, um representante das federações estaduais de esporte amador, foi retirado pelo governador. Um representante dos clubes profissionais do Estado do Maranhão, foi retirado pelo governador. Um representante das entidades de pessoas com deficiência, foi retirado pelo governador na medida provisória. Um representante da imprensa esportiva, foi retirado pelo governador, vocês que fazem parte da imprensa do Maranhão. Vocês já não têm mais assento à imprensa esportiva no Conselho Estadual de Esporte, porque o governador achou por bem, numa medida provisória, sem discutir, sem dialogar com ninguém, retirar por meio de uma medida provisória com força de lei. Mais à frente, a lei que vigorava antes da medida provisória, o presidente do Conselho será escolhido por meio de eleição direta, dentre os seus integrantes por maioria simples, garantida a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil em cada mandato. O governador também acabou com a eleição do presidente do Conselho Estadual de Esporte. Agora, com a medida provisória, diz o seguinte: o presidente do Conselho será o secretário estadual de esporte, ou seja, não tem mais eleição. É simplesmente o governador dizendo de já quem é que tem que ser o presidente do Conselho. E pasmem, senhores, e aqui de forma especial as deputadas dessa casa, o governador, com a medida provisória, retirou a garantia de participação feminina no Conselho Estadual de Esportes. Porque a lei assim dizia: a escolha dos membros do Conselho de Esporte deverá ocorrer por meio de eleição direta ou indicação dos respectivos órgãos, segmentos e setores a que estiverem vinculados, garantindo cota feminina de 20% da representação para posterior nomeação do governador. Simplesmente o governador pegou a caneta e riscou a parte que tinha garantindo cota feminina de 20% da representação. E aí a pergunta que eu faço a essa casa: é esse o presente que nós vamos dar às mulheres do Maranhão no seu mês? Porque aqui todo mundo gosta de se vestir de cor-de-rosa, de lilás, de tudo quanto é cor para dizer que defende a mulher maranhense. Mas a hora que nós vamos ter de mostrar se a gente defende a mulher maranhense é agora, na votação. Se a gente vai mantê-las no Conselho Estadual de Esporte ou se nós vamos retirá-las do Conselho Estadual de Esporte. Não tem meio caminho nessa situação. E a pergunta que fica é: por que fazer a alteração no Conselho Estadual de Esporte?
Não servia a lei da forma como estava, onde a maioria era da sociedade civil, onde garantiria a participação de um representante dos clubes profissionais do Maranhão, do esporte amador, da pessoa com deficiência, que depois de muita luta, foi a única que nós conseguimos trazer de volta com a emenda que nós apresentamos, que foi a emenda de todos aqueles que participaram da audiência pública, emenda essa assinada por mim, pelo deputado Roberto Costa, pelo deputado Hélito do Curso. E a pergunta que se faz, senhoras e senhores, é assim que nós vamos estimular e incentivar o esporte maranhense? É retirando aqueles que fazem o esporte no dia a dia, como é o caso do esporte amador, que com tanta dificuldade luta para poder ter os seus projetos aprovados? É retirando a imprensa esportiva, que ninguém mais conhece o dia a dia do esporte hoje do que a imprensa esportiva. Se tem um jogo lá no interior do estado, lá está a imprensa esportiva divulgando e defendendo o futebol maranhense. Se tem um jogo em outro estado, lá está a imprensa esportiva trabalhando para divulgar o esporte do Maranhão. Mas é esse o troco que nós vamos dar à imprensa esportiva? É retirá-la do Conselho de Esporte? Na verdade, senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês com muita tranquilidade daquilo que nós votaremos agora. Um verdadeiro líder, um governante que não tem só um projeto de poder, mas tem um projeto de governo, não expõe a sua base a situações como essa que nós vamos viver hoje. Quer dizer que porque o governador pediu, nós vamos ter que tirar as mulheres do Conselho de Esporte. Quer dizer que porque o governador mandou uma medida provisória, nós vamos tirar os representantes dos clubes profissionais. Quantos de nós aqui não vai assistir a jogo de clubes profissionais? E é esse o troco que nós vamos dar? É retirar o representante dos clubes profissionais do Conselho Estadual de Esporte? Não, senhoras e senhores, e nós temos a chance de corrigir isso agora. Uma emenda que foi sugerida por todos aqueles que fazem o esporte maranhense. Uma emenda que foi sugerida em uma audiência pública, uma emenda que não pertence a um só deputado, uma emenda que mantém aquilo que a lei já previa. E aí volto a dizer aos senhores policiais civis, vejam mais um exemplo de quem vem a esta casa, e vejo ali representantes da pessoa com deficiência e do esporte maranhense, não estão aqui para lutar, para aumentar nenhum direito, ampliar o direito. Estão tão somente lutando para manter aquilo que estava assegurado na lei e que foi retirado pelo governo do Estado. Fica, portanto, aqui, senhoras e senhores, o encaminhamento para que nós possamos corrigir essa medida provisória, porque o mal já foi feito. Nesse caso, o governador já editou a medida provisória, e aqueles que tinham que ser retirados do Conselho já foram retirados. Fica aqui, senhores e senhoras, o pedido para que a gente possa aprovar essa emenda, para que a gente volte ao Conselho de Esportes, o representante do esporte amador, um representante dos clubes profissionais do Estado do Maranhão, um representante da imprensa esportiva, para que a gente volte ao Conselho Estadual de Esporte a eleição do presidente, que é algo mais normal. Qual é o recado que essa casa passa? Nós que fomos eleitos pelo povo, de que não tem que haver mais eleição para presidente do Conselho de Esporte. É aprovando a emenda que nós vamos voltar à garantia de participação feminina no Conselho Estadual de Esportes. Qual é o problema em relação a se ter mulher no Conselho Estadual de Esportes? Ora, senhoras e senhores, todos sabem do incentivo que se deve ter a participação, principalmente do esporte feminino. E é assim que nós vamos incentivar o esporte maranhense, é retirando as mulheres da discussão dos recursos que estão no Fundo Estadual de Esporte. Diga-se de passagem, senhores e senhoras deputados, todos esses membros que fazem parte dessa emenda não estão sendo acrescentados por essa emenda. Eles já faziam parte, desde a criação do Conselho Estadual de Esporte, desde 2013 e desde a criação do fundo, que é outra situação que está sendo tratada nessa medida provisória. Portanto, senhoras e senhores deputados, fica aqui a votação de hoje, neste momento, da medida provisória 263/2017. Se essa casa vai sacramentar esse absurdo que foi feito pelo governo do Estado, ou se essa casa vai cumprir o seu papel de melhorar e aperfeiçoar, e mais do que isso, de corrigir injustiças, nesse caso, de forma especial,
com as mulheres do Maranhão. Portanto, senhor presidente, é o encaminhamento que faço, a discussão que faço, pedindo a votação da referida emenda, que agora foi destacada para apreciação dos senhores e senhores deputados, e solicito que a votação se dê de forma nominal.